Informação ao vivo, vamos imediatamente a Brasília. Temos, inclusive, a fala dos representantes do governo. Vamos acompanhar ao vivo. O ministro das Relações Exteriores informou ainda, está em permanente contato com a Embaixada do Brasil na Venezuela para o acompanhamento da situação interna. Nova reunião está prevista para o final da tarde de hoje para atualização da situação. A reunião aqui no Itamaraty, por videoconferência, como foi esta agora de manhã. Embaixador, como é que está a conversa com o ministro Mauro com o Ivan Rio? Ele relatou os termos da conversa que ele teve hoje cedo, no segundo... Jornalistas fazendo as perguntas. Ele teve conversa com o ministro Rio e com outros ministros também. E todos estão atentos para o que vai acontecer para os próximos acontecimentos, esperando e monitorando a situação. As informações são variadas e nós precisamos colher bem essas informações corretas para evitar a desinformação. Neste momento é a coisa mais importante. Não, ainda não. Haverá? Assim, sempre. Os contatos acontecem sempre, quando a ocasião permitir. Já entraram em contato com a fronteira hoje da Venezuela? Gente, um de cada vez. Não, nós já temos um contingente suficiente para dar tranquilidade. A fronteira está absolutamente tranquila. Nós temos um contingente já há algum tempo lá de homens e equipamentos. Estamos aguardando que as coisas aconteçam. Vamos aguardar a entrevista do presidente da República dos Estados Unidos, algumas coisas que vão acontecer durante o dia. Estamos aguardando. Há uma expectativa, há muita notícia desencontrada, que a Colômbia fechou a fronteira, que abriu a fronteira, que a Venezuela fechou a fronteira com o Brasil, que depois abriu só para brasileiros. Há muito boato e a gente está tentando até a reunião das 5 horas ter uma coisa com mais segurança. Vocês já receberam alguma informação sobre o estado de saúde? Jornalistas fazendo as perguntas para José Múcio Monteiro, ministro da Defesa do Brasil. Eu tranquilizei ele que nós estamos atentos ao problema. O prefeito lá de Paracá me ligou para ele, dizendo que também estava verificando. E o nosso comandante lá está em contato com ele para qualquer normalidade. Gente, espera. A fronteira está como sempre esteve, tranquila, sem problema. Não, no momento está aberto. O governo brasileiro recebeu alguma informação do paradeiro do Nicolás Maduro e da primeira-dama? Existe alguma informação com relação ao paradeiro, o estado de saúde dele? Não, ainda não. Não temos essa informação. Em relação aos brasileiros... Isso é uma boa pergunta. A comunidade brasileira está tranquila e nenhuma ocorrência até o momento. Os turistas que lá estão conseguindo sair normalmente. Normalidade total com relação à comunidade brasileira. Mais uma pergunta sendo feita ao ministro José Múcio. Roraima, nós temos em torno de 2.300 homens em Roraima, um pedaço disso na fronteira, o resto na capital. Mas ali na Amazônia nós temos entre Exército, Marinha e Aeronáutica 10 mil homens. 10 mil homens? 10 mil homens naquela região. Em Roraima mesmo, hoje a gente tem 2 mil homens, mas na fronteira 200 homens. O senhor acha que não será necessário um reforço ou ações? Olha, nós já fizemos esse reforço lá atrás, né? Sempre tivemos essa preocupação. E com a presença dos americanos ali, mais ainda nós ficamos com esse trabalho. De maneira que estamos atentos, nos comunicamos permanentemente e está tudo sob controle. Ok, gente. Muito obrigada. Obrigada. Teremos outra reunião no final do dia. Mais informação. Sim, aqui. Encerrada essa entrevista coletiva, a gente vai seguir monitorando. Qualquer novidade em relação ao posicionamento das autoridades brasileiras, nós traremos aqui ao vivo na programação da Jovem Pan. Temos um convidado especial, Manuel Furriela, professor de Relações Internacionais, analista, sempre colaborando com a gente aqui na Jovem Pan. Professor, seja bem-vindo mais uma vez, né? Mais uma cobertura especial na Jovem Pan, é importante contar com a sua presença aqui. Professor, nos últimos meses nós falávamos muito sobre a possibilidade de um ataque, de uma invasão norte-americana. Isso não aconteceu nos últimos meses, mas agora, no início de 2026, temos a confirmação desse ataque pontual e a captura de Nicolás Maduro e de sua esposa. Estão sendo conduzidos aos Estados Unidos e a informação da Procuradoria norte-americana indica que ele será julgado em Nova York. Professor, como avalia esse ataque norte-americano? Quais recados são dados? Qual a reflexão que a gente precisa fazer nesse momento? Depois a gente trata da sucessão e da transição.
Boa tarde. Bom, realmente era a última das alternativas que tinha Donald Trump em relação às medidas que estava utilizando para remover do poder, para conseguir a renúncia de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, não há como a gente esconder, é um ditador. O seu governo foi considerado ilegítimo na última eleição, principalmente durante a apuração, já que o processo eleitoral, mesmo com a ausência de candidatos que foram impedidos pela decisão de Nicolás Maduro de participar, acabou sendo um processo eleitoral considerado correto, mas na apuração houve ali muita suspeita de fraudes, até porque não houve comprovação da efetiva eleição dele como presidente daquele país. Violações aos direitos humanos a todo momento, perseguição à imprensa, decisão de prisão de pessoas, de oponentes, tomadas pelo próprio ditador, também era uma constante nos últimos meses. E aí nós tivemos, durante o último ano de 2025, com a chegada de Donald Trump ao poder, um maior acirramento no conflito dos Estados Unidos com aquele país, onde o presidente americano primeiramente acusou o Nicolás Maduro de fazer vistas grossas, ou seja, de permitir com que o narcotráfico permeasse e fosse realizado dentro da Venezuela, prejudicando os interesses americanos, já que se sabe que os Estados Unidos vivem problemas muito sérios em relação à utilização de drogas pesadas por parte de alguns dos seus cidadãos. Então, o combate internacional ao tráfico de drogas também era uma bandeira do governo americano, também é um problema que aquela sociedade vive. E depois, esses mesmos grupos criminosos de narcotraficantes foram elevados à condição de grupos terroristas. E aí os Estados Unidos deslocaram para a região, num movimento cada vez mais amplo, embarcações de guerra. Só para dar um exemplo, o seu maior porta-aviões está neste momento no Mar do Caribe, em região próxima à Venezuela, e começaram as pressões a partir daquele momento para a renúncia, com o ápice na afirmação de Donald Trump de que Nicolás Maduro seria, na verdade, um dos líderes desses grupos narcotraficantes / grupos terroristas. Houve conversa entre os dois chefes de Estado, onde Nicolás Maduro chegou a negociar a sua renúncia em condições não aceitas por Donald Trump, e aí o governo americano foi perdendo as alternativas para conseguir retirar do poder Nicolás Maduro, ficando a grande carta, a única carta na mão, que seria propriamente uma intervenção. Então, infelizmente, esse tipo de medida acabou sendo adotado, mas era uma que também nós já imaginávamos que seria mais extrema. Ela acabou acontecendo. E foi uma medida, mesmo com alguns bombardeios à capital, uma medida cirúrgica, porque não houve a dimensão de um grande ataque ao país, e sim a utilização dos serviços especiais do Exército norte-americano nos moldes de outras operações já realizadas no passado, em outros países, e onde houve a captura do Nicolás Maduro e também da sua esposa. Então, este é o cenário que nós temos. Os interesses norte-americanos na região não estão relacionados somente ao combate ao narcotráfico, também existem interesses econômicos óbvios em relação ao acesso ao petróleo daquele país e em afastar a forte influência chinesa, russa e cubana sobre a Venezuela, porque os Estados Unidos têm questões geopolíticas envolvendo esses 3 estados que eu mencionei. Então, esse também é um dos panos de fundo de interesse norte-americano sob uma operação desse gênero para retirar um governo ilegítimo, repito aqui, mas também um governo que é a favor de interesses hostis aos norte-americanos. Pois é, daqui a pouco é importante lembrar, à 1h da tarde, pronunciamento de Donald Trump. Então vou pedir que vocês fiquem aqui na sintonia da Jovem Pan. Deixa eu só fazer um questionamento importante sobre os próximos passos, professor, em relação à Venezuela. Li e acompanhei algumas reflexões sobre os caminhos possíveis para a Venezuela. Falou-se uma possível resistência, especialmente amparado num posicionamento das Forças Armadas de Nicolás Maduro. É algo que deve ser considerado. Mas é possível pensar em uma
interferência externa, em uma transição de meses para depois pensar em uma saída democrática, convocação de eleições? Ou o cenário permitiria de imediato, ou quase de imediato, semana que vem ou daqui a algumas semanas, a convocação de eleições? Hein, professor? Bom, nós temos dois cenários, teríamos três cenários, um eu acho provável. Um cenário seria uma organização por parte das forças públicas, do poder público venezuelano, que inclui as Forças Armadas e a vice-presidente, no sentido de tentar resgatar o governo venezuelano a ser restabelecido ao redor de Nicolás Maduro. Não, isso aí já é carta descartada, não faz mais parte do jogo político que está sendo travado dentro da Venezuela, um eventual, a gente já sabe que é improvável, impossível, retorno de Nicolás Maduro. Então é pura retórica, qualquer tipo de discurso a favor dele, a respeito de uma união nacional. Vai ser utilizado aí para alguma conveniência, já que mesmo a Venezuela, tendo a maior parte da sua população contra Nicolás Maduro, a gente sabe que uma parte da sociedade ela acabou sendo arregimentada a favor do seu governo, mas acho que não vai nessa linha. Então restam duas alternativas. Uma é a da continuidade da vice-presidente no poder, tentando acomodar-se aí aos interesses norte-americanos. Então, acho que não há possibilidade da Venezuela ter um futuro político onde não haja algum tipo de acomodação, de acerto com o governo norte-americano, mesmo que seja ao redor do grupo que lá está. Até mesmo porque removê-los do poder é algo praticamente impossível, mesmo com a realização de eleições, já que eles permeiam toda a administração pública. Aqui lembrando que Nicolás Maduro promoveu cerca de 2.000 generais, é um número enorme. Nem países muito mais populosos e maiores, como o Brasil ou os Estados Unidos, têm uma quantidade tão grande de altos oficiais. Isso foi proposital para que Nicolás Maduro tivesse altas lideranças militares sendo utilizadas em várias funções públicas. Então, você já tem constituído na Venezuela um cenário político que não se desmonta da noite para o dia. Então, talvez construir-se ao redor do cenário que se tem algo favorável aos interesses americanos seja um cenário provável. Essa questão de buscar resgatar Nicolás Maduro, conforme eu disse, ela além de impossível, também é improvável. As forças políticas vão caminhar em outro sentido. E outro cenário, que seria o mais adequado em qualquer aspecto que a gente possa imaginar, que seria a convocação de eleições, mas desde que realizadas de forma lícita, desde que fossem eleições limpas. Então, com liberdade de candidatura, com a soltura de opositores políticos, de presos políticos. Então, um cenário onde efetivamente um presidente ou uma presidente legítima fosse eleita e, a partir daí, viriam também outros desafios, que são aqueles relacionados quando você tem uma transição de uma ditadura para uma democracia. Mas o primeiro ato seria a realização de eleições limpas. Mas vai haver ali ou uma acomodação no cenário das forças políticas atuais quererem se realinhar aos Estados Unidos para sobreviverem a um cenário pós-Nicolás Maduro, ou realização de eleições limpas com acompanhamento internacional. Este último, esse de eleições, com certeza é o mais correto em termos do direito internacional e aquele que a maior parte da comunidade internacional apoiará. Mas se esse será ou não aquilo que a acomodação interna vai permitir, é algo que a gente ainda tem que aguardar. A gente já volta a falar com o professor. Vamos imediatamente a Brasília. O nosso repórter Igor Damasceno trará as atualizações ao vivo, diretamente da capital federal. Seja bem-vindo, Igor. Muito obrigado, Caniato. Boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos acompanham nessa cobertura especial a respeito dessa tensão, esse conflito entre Estados Unidos e Venezuela. Eu falo ao vivo do Palácio do Itamaraty. Vocês acompanharam há pouco uma coletiva de imprensa do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e também da secretária executiva do Ministério das Relações Exteriores. Eles repassaram a seguinte informação: o ministro José Múcio Monteiro está em constante contato com o governador
governador de Roraima para saber como que está a situação da segurança da fronteira que nós temos com a Venezuela. A informação que nós temos é que até o momento não há nenhuma anormalidade na fronteira com a Venezuela nesse momento. Eu acabo de receber uma nota do Ministério das Relações Exteriores resumindo uma reunião que houve há pouco aqui no Palácio do Itamaraty, uma reunião convocada pelo presidente Lula e considerada de extrema urgência. Nessa reunião, o presidente Lula participou por videoconferência e ele reforçou que repudia os ataques dos Estados Unidos na capital Caracas na madrugada deste sábado. O ministro das Relações Exteriores também relatou constante ataque ou constante contato que manteve com os homólogos nas últimas horas e indicou não haver momentos de notícia de brasileiro entre as possíveis vítimas. Não há brasileiros entre as possíveis vítimas dessa ofensiva norte-americana que aconteceu nesta madrugada. Ele também informou que está em permanente contato com a Embaixada do Brasil na Venezuela para o acompanhamento da situação interna. E hoje à tarde deve haver uma outra coletiva de imprensa marcada para as 5 horas. Então, a todo momento, novas reuniões estão sendo feitas para discutir essa situação, a tensão que se formou aqui na América do Sul depois desse ataque na madrugada, e uma nova coletiva de imprensa foi convocada para as 5 horas da tarde. Mas a informação que nós temos é que não tem brasileiros entre as vítimas, não há nenhuma anormalidade na fronteira do Brasil com a Venezuela e José Múcio Monteiro continua mantendo contato com o governador de Roraima, é o estado mais próximo do Brasil na Venezuela. Agora, o presidente Lula, como eu disse, participou dessa reunião por videoconferência, mas pelas redes sociais ele já se posicionou em torno desse assunto. Nós até separamos um destaque de texto dessa publicação do presidente Lula. Vamos colocar no ar, então, esse destaque de texto. Eu peço licença a vocês para ler o posicionamento do presidente. Ele diz o seguinte, abre aspas. Só um minutinho. Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. O presidente Lula continua o texto. Atacar países em flagrante violação do direito internacional é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo. Lula continua. A condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões. A ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona da paz. E o presidente Lula finaliza o texto dizendo que a comunidade internacional, por meio da ONU, precisa responder de forma vigorosa a esse episódio. O Brasil condena essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação, fecha aspas. Então, essa é a nota divulgada pelo presidente Lula na manhã de hoje. De acordo com a nota do Palácio do Itamaraty, todas essas palavras no posicionamento que vocês viram, que eu acabei de ler, foram reforçadas pelo presidente na reunião que aconteceu aqui no Palácio do Itamaraty. Então, o governo brasileiro condena esses ataques porque, segundo Lula, é um desrespeito à soberania da Venezuela. A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos, porque uma nova reunião e uma nova coletiva estão marcadas para a tarde de hoje. E, claro, a gente segue por aqui acompanhando os desdobramentos. Posso acionar vocês a qualquer novidade. Com certeza, prioridade para a nossa equipe de reportagem. Igor Damasceno, ao vivo de Brasília. Até já, Igor. Já que o Igor trouxe os destaques, dessa nota, esse comunicado, o posicionamento do governo brasileiro, deixa eu passar rapidamente para o Manuel Furriela, nosso convidado. Professor, o que achou dessa posição do presidente brasileiro? Presidente que não faz tanto tempo tinha se colocado como alguém que poderia mediar a negociação entre Estados Unidos e a Venezuela. Diante daquele posicionamento, há quem tenha feito a seguinte leitura. Talvez tenha sido um posicionamento exagerado. O que o senhor achou? Bom, a gente tem aí o governo brasileiro seguindo a linha do direito internacional clássico sobre a intervenção de um Estado, de um país no outro, passando por cima da soberania. A gente só tem 2 medidas autorizadoras nesse sentido. Uma é por autorização do Conselho de Segurança da ONU,
Não foi o que aconteceu na Venezuela. Os Estados Unidos, aliás, nem buscaram essa autorização. E, a outro caso, a Venezuela viesse atacar os Estados Unidos, eles pudessem responder. Então, o governo brasileiro ele passa a posição de que considera inaceitável uma intervenção militar, já que não haveriam estas justificativas internacionais. E o governo norte-americano vai justificar a medida, né, sob a prisma de ter invadido a Venezuela para remover um governo que patrocina o terrorismo internacional via narcotráfico. Então, essa construção o governo Donald Trump já tinha feito, né, para justificar a invasão. A invasão dos Estados Unidos não é justificada, ao contrário do que muitos acreditam, para remover uma ditadura. O governo Venezuela não é uma ditadura, repeti aqui várias vezes, governo ilegítimo, persegue direitos humanos e todas essas características nefastas que qualquer ditadura tem. Mas não é esta a justificativa norte-americana, e sim a de preservação dos seus direitos ou interesses contra um governo que patrocina narcotráfico e terrorismo internacional. Então, essa é a contraposição. Então, o governo brasileiro segue a linha de que seria inaceitável essa intervenção. Então, esse é o posicionamento. Mas o que eu acredito que faltou ao governo brasileiro especificamente foram medidas pós-eleição na Venezuela. O governo brasileiro acertou ao criticar o processo de apuração da eleição venezuelana, afirmando e cobrando o governo da Venezuela na apresentação das atas que seriam as comprobatórias da eleição de Nicolás Maduro. Isso nunca aconteceu, o governo brasileiro nunca reconheceu. Mas após essa decisão acertada do nosso governo, faltou ao governo brasileiro pressionar o governo venezuelano, cobrá-lo no sentido de medidas democráticas, cobrá-lo no sentido de que seria inaceitável a sua permanência no poder sob a prisma de não ter apresentado as justificativas eleitorais que qualquer eleição cobra ou permite com que sejam apresentadas. Então, acho que nesse aspecto faltou ao governo brasileiro uma presença como potência regional que é na América Latina em ter algum nível de assertividade sobre o governo venezuelano. E agora somente nos resta ter uma posição de análise do que fizeram os Estados Unidos. Então a gente acabou ficando, acho que um pouco à mercê de decisão de terceiros, quando o Brasil deveria, sim, ter se posicionado, é nosso papel como potência regional. Então acho que a análise tem que ser um pouquinho mais sobre a nota apresentada. Mas de qualquer forma, a letra do que foi dito, o governo brasileiro considera inaceitável, por não haver, aos seus olhos, justificativa internacional para uma intervenção desse gênero. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. E dou boas-vindas a você que nos acompanha a programação da Jovem Pan em Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Muito obrigado pela audiência. Cobertura especial aqui da Jovem Pan News. Todos os detalhes em relação à ação norte-americana na Venezuela, retirada de Nicolás Maduro, captura do ditador que está sendo conduzido aos Estados Unidos, será julgado por lá. Chamar o meu amigo Bruno Pinheiro, jornalista, apresentador, repórter, fazendo parte dessa jornada especial. Bruno, seus questionamentos, sua reflexão para o professor Manuel Furriela, por favor. A gente estava acompanhando aqui essa entrevista coletiva e eu conversava com alguns militares, tentando entender por parte do Exército, inclusive, como essa operação acolhida segue acontecendo na fronteira lá em Roraima. E aqui, professor, a gente vê uma divergência entre essa coletiva, a gente vê um esforço, a vinda do presidente Lula, mesmo que remota, nesta reunião para tentar achar uma saída, para reforçar a segurança, mas os militares nos dão uma resposta em um tom que está tudo sob controle, que nós temos suporte para garantir uma segurança nesta região e até mesmo num possível confronto um pouco maior na Venezuela. Qual é a situação nossa, justamente de contenção, de reforço, de segurança numa situação como essa que estamos vivendo neste final de semana? Porque até aqui não era esperado que fosse tão rápido ou com tanta força assim. Qual é a situação de fato das nossas Forças Armadas em uma situação de um conflito numa região tão vizinha, cerca de 2.000 quilômetros de fronteira? Bruno, prazer em falar contigo também. O que nós temos é que a Venezuela tem conosco uma fronteira complicada, uma fronteira grande.
numa região onde o Brasil é menos povoado, região norte do país, e com estados que têm sofrido, por conta da sua infraestrutura, ter dificuldade em lidar com tantos refugiados ou imigrantes como queiram, né? Independentemente da classificação, a população venezuelana sofrendo as consequências dessa terrível ditadura, acabou buscando o Brasil, muitos deles o Brasil como destino. Então nós já temos aí há bastante tempo, né, estados, principalmente o estado de Roraima, obviamente, é o de fronteira direta, sofrendo aí com ter que atender essas pessoas que necessitam, obviamente, de apoio humanitário, né? Meu questionamento não é sobre elas, mas sobre um governo que gera essa situação aos seus próprios cidadãos, como essa ditadura da Venezuela. De qualquer forma, em questão ou em termos de estratégia militar, o governo brasileiro, foi dito isso pelo ministro, e é verdade, já houve um deslocamento de forças em 2 etapas para a região, né? Numa primeira, vindo já uma tensão dos Estados Unidos com a Venezuela, ainda no primeiro semestre do ano passado, e uma segunda, quando efetivamente os Estados Unidos fizeram um deslocamento expressivo das suas forças marítimas, militares marítimas, como, né, já até mencionei, o deslocamento do seu maior porta-aviões para a região. Então nós tivemos já ali um alerta e um deslocamento de forças. Então acho que o Brasil atende essa questão do conflito entre Venezuela e Estados Unidos com esse deslocamento. Mas o meu receio é o subproduto de um conflito que possa ter no país. A Venezuela está sujeita agora a ter uma guerra civil. Você tem uma parte da população que ainda mantém apreço, não a Nicolás Maduro, né? Até a gente percebeu que o ponto não é ele, mas é o seu regime pela forma como ele se enraizou na sociedade venezuelana. Então, não é fácil desmontar uma estrutura como foi feita aí por décadas dentro da sociedade venezuelana, e a maior parte da população que é evidente que está insatisfeita com esse governo. Mas a gente pode ter um conflito na sociedade, a gente pode ter uma guerra civil, a gente pode ter repercussões, aí acho improváveis, de conflito armado Venezuela e Estados Unidos. Acho que vai haver algum nível de acomodação, mas o meu ponto aqui é que pode ser que surja um fluxo muito grande de pessoas tentando buscar refúgio no Brasil, cidadão comum, ou até mesmo forças políticas pedindo asilo. Então a gente pode ter na fronteira alguma tensão relacionada propriamente a uma instabilidade que a Venezuela possa sofrer aí nos próximos dias. Então acho que esse tipo de atenção o principal que possa se ter. Ou esses grupos de narcotraficantes querendo cruzar a fronteira, vir ao Brasil, porque podem se sentir, a partir de agora, alvo de maior pressão pelos Estados Unidos, ou até mesmo pelo governo venezuelano que está se instalando, mas indesejáveis efeitos adversos da própria sociedade venezuelana, que vai ter que se acomodar nesse novo cenário, né? Em relação aos Estados Unidos, ao conflito entre países, eu acho que a gente não tem que ter nenhum tipo de atenção, porque a decisão de Donald Trump foi pontual em relação a Nicolás Maduro. Ela não envolve outros países da região. Acho que esse não tem que ser algum tipo de medo, de receio ou de tomada de decisão militar, além do que já foi feito. O que foi feito atende cautelas que a gente possa ter. Questões improváveis, mas cautelas. Mas a instabilidade do país pode trazer muitos problemas ao Brasil. Acho que esse, sim, tem que ser um ponto de atenção das autoridades nacionais. Agora, professor, esse é um ponto importante, né? Se a gente pudesse aprofundar, o que a história nos revela quando a gente olha para ações de retirada de ditadores do poder, algo semelhante ao que aconteceu. O que é preciso considerar em relação a esse processo de transição? O senhor menciona a possibilidade de uma guerra civil, mas não poderia ter um processo no sentido contrário? Uma organização da oposição com a sociedade na intenção de promover uma transição pacífica, talvez com o auxílio dos Estados Unidos? Não dá para considerar isso? Vimos, inclusive, a Maria Corina Machado sendo agraciada com prêmios internacionais, enfim, uma figura que poderá ganhar algum tipo de protagonismo nesse momento. Enfim, são possibilidades, não? Sim, a oposição venezuelana, ela vai tentar aproveitar essa oportunidade
para buscar um diálogo para a realização de futuras eleições, para que ela tenha aí chance de uma retomada, de uma conquista, melhor dizendo, do poder, né? Então isso pode sim acontecer, mas você tem esse cenário como provável, mas a ditadura de Nicolás Maduro, ela deixa raízes na sociedade, infelizmente. Ela se perpetuou por muitos anos e ela construiu situações institucionais. Não é à toa que promoveu 2.000 generais, era justamente para ter um controle militar sobre isso. E ela independe de Nicolás Maduro, esse é o ponto. Então você tem grupos de interesse construídos durante essa ditadura venezuelana que eles não vão querer sair do governo. Então isso vai ser um grande desafio.